A paz de Cristo, amados, daqui é o vosso bem-amado Pastor Francisco Seca. Viemos através da emissão A Verdade aportar aos amados a palavra do Senhor. E hoje nós estaremos partilhando sobre o tema interpretando a lei de Levítico capítulo 22, versículo 12 até o versículo 13. Interpretando a lei de Levítico capítulo 22, versículo 12 até ao versículo 13. Entenda, queridos e amados, que o Senhor disse no livro de Mateus, capítulo 5, versículo 17, que Ele não veio para quebrar a lei e os profetas, mas que Ele vinha, portanto, para cumprir. Cumprir quer dizer explicar. Por isso você vai entender, quando Satanás vem tentar ao nosso Senhor, Satanás vai vir com o está escrito. Mas o Senhor vai, portanto, dizer, está também escrito. Entenda que o está também escrito é a explicação do está escrito. Quer dizer que quando nós temos o está escrito, nós precisamos do está também escrito. Porque é o está também escrito, queridos e amados, que estabelece a verdade. Porque nós dissemos na gravação, numa das nossas gravações, que a verdade é o testemunho de duas pessoas. Porque Moisés vai dizer na lei, no livro de Deuteronômio, capítulo 19, versículo 15, ele vai dizer que no testemunho de uma pessoa o negócio não pode ser estabelecido. Mas é necessário que apareça a segunda testemunha. É a segunda testemunha que virá para estabelecer o negócio. E dali nós explicamos, queridos e amados, que a primeira testemunha realmente fala do pai e a segunda testemunha realmente fala do filho. Porque nós vamos, queridos e amados irmãos, entender que o primeiro testemunho foi a lei, o segundo testemunho é, portanto, a graça. E a graça é a explicação, queridos e amados irmãos, da lei. A Bíblia vai dizer no livro de João, capítulo 1, penso que no versículo 17, se a memória não me escapa, a Bíblia vai dizer que a lei veio por Moisés, mas a graça e a verdade veio através do nosso Senhor Jesus Cristo. Quer dizer que quando a lei estava, a verdade ainda não havia sido manifesta. Por isso é que na lei não existe salvação, mas portanto a salvação existe na graça, porque na graça nós vivemos a explicação da lei, nós vivemos a interpretação da lei. Portanto, queridos e amados irmãos, o que nós estaremos falando hoje verdadeiramente é o está também escrito, que é a interpretação do está escrito. O que nós estaremos lendo no livro de Levítico, capítulo 22, versículo 12 até o versículo 13, e que nós estaremos, queridos e amados irmãos, nos embasando verdadeiramente o está escrito. E, portanto, nós estaremos interpretando esta porção de escritura. Colossenses capítulo 2, versículo 17, a Bíblia vai dizer que todas essas coisas eram sombras, as festas, o sábado, a lua nova, tudo aquilo, até mesmo o sacerdócio, eram sombra, porque verdadeiramente o corpo é o nosso Senhor Jesus Cristo. E quando o Senhor vem, todas essas coisas conseguimos agora pregar em Jesus. Que o Senhor seja louvado e que o Senhor abençoe a sua vida. Levítico capítulo 22, a partir do versículo 12 até o versículo 13. E quando a filha do sacerdote se casar com um homem estranho, ela não comerá da oferta movida das coisas santas. Mas quando a filha do sacerdote for viúva ou repudiada e não tiver semente, e se houver tornado à casa do seu pai, como na sua mocidade, do pão do seu pai comerá, mas nenhum estranho comerá dele. Querido e amado irmão, compreenda que as Escrituras falam do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós estamos sempre contra aqueles servos de Deus, irmãos, que dizem que nós não precisamos de ler o Antigo Testamento. Nós dizemos que toda a Escritura é inspirada de Deus. E Jesus Cristo vai dizer no livro de João, capítulo 5, versículo 39, que vocês examinam as Escrituras. Quando Jesus vai dizer que vocês examinam as Escrituras, entenda que as Escrituras que o Senhor se referencia ainda não era o Novo Testamento. Presta atenção, irmão. Ainda não era o Novo Testamento. Porque o Novo Testamento ainda nem sequer estava compilado.
Era somente o Antigo Testamento, a lei, os salmos e os profetas. E o Senhor vai dizer que vocês examinam as Escrituras porque creem ter nela a vida eterna. Porque quando os fariseus examinavam as Escrituras, eles queriam ter nela a vida eterna. Mas Jesus vai dizer que são elas que de mim testificam. Dali, queridos e amados irmãos, compreendemos claramente que as Escrituras falam do nosso Senhor Jesus, tanto o Antigo Testamento quanto o Novo Testamento. Segundo de Timóteo capítulo 3, versículo 16, a Bíblia vai nos dizer que toda a Escritura é inspirada de Deus. E portanto toda a Escritura é proveitosa. E nós estaremos nos usando de toda a Escritura, amados. Estaremos fazendo tantas quedas livres no Antigo e no Novo Testamento para nós procurarmos, queridos e amados irmãos, trazer aos amados o está também escrito, que é a explicação do está escrito. Entende em primeira instância, queridos e amados, que a Bíblia nos vai dizer no versículo 12, quando a filha do sacerdote se casar com um homem estranho. Entenda que se a filha do sacerdote se casar com um homem estranho, ela não terá direito às coisas santas. Ela não terá direito à oferta movida das coisas santas. Mas para que ela tenha direito, é condicionada ao divórcio e o estado de viuvez, para que ela possa retornar à casa do seu pai, e é dali onde ela vai ter acesso ao pão do seu pai. Presta atenção, vou ler o versículo 13. Mas quando a filha do sacerdote for viúva ou divorciada, e não tiver semente, e se houver tornado à casa do seu pai, como na sua mocidade, do pão do seu pai comerá. Preste atenção, a Bíblia está dizendo no versículo 12 que ela não terá direito à oferta movida das coisas santas. Mas no versículo 13 vão nos explicar que oferta é essa movida das coisas santas. Vão nos dizer que essa oferta é o pão. Quer dizer que quando, queridos e amados, a filha do sacerdote, ela se casar com um homem estranho, ela não terá direito ao pão. Entenda que esse pão é um pão santo. Queridos e amados, é um pão santo, uma vez que era oferecido no lugar santo. Entende, queridos e amados irmãos, que esse sacerdote, que não deve ser entendido em português, e nós estaremos, queridos e amados irmãos, explicando que sacerdote é esse. Mas entenda que para que a filha tenha direito, ou tenha acesso, tenha oportunidade ao pão do seu pai, ela deve ser ou viúva ou divorciada. É dali onde ela vai retornar à casa do seu pai e, portanto, ter acesso ao pão do seu pai. Entenda que o pão do seu pai, esse pai que a Bíblia está dizendo ali, é o sacerdote. Quer dizer que o sacerdote, que é o pai da filha, e esta filha, uma vez que casa com um homem estranho, ela não terá direito ao pão. Ela não terá direito à oferta das coisas, a oferta movida das coisas santas. Mas, queridos e amados, em primeira instância nós queremos explicar o sacerdote, porque Colossenses capítulo 2, Colossenses capítulo 2, versículo 16 e 17. Portanto, ninguém vos julgue pelo comer ou pelo beber, ou por causa dos dias de festa, ou da lua nova, ou dos sábados, que são sombras das coisas futuras, mas o corpo é de Cristo. Queridos e amados, compreenda que verdadeiramente todas essas coisas no Antigo Testamento eram sombra, eram imagens, eram sonhos. Mas o Senhor, queridos e amados, Ele veio para interpretar, Ele veio para cumprir, Ele veio para explicar. Porque todas essas coisas nós conseguimos agora pregá-lo em Cristo, porque o corpo é Cristo. Todas essas coisas, portanto, eram somente sombras. Entenda, querido e amado irmão, que a Bíblia está nos falando que a filha do sacerdote. Entenda que o sacerdócio antigo realmente explica ou é sombra do verdadeiro sacerdócio, que é o sacerdócio do nosso Senhor Jesus Cristo.
E entenda ainda que o sacerdócio do nosso Senhor Jesus Cristo não é um sacerdócio segundo a ordem de Arão, mas segundo a ordem de Melquisedeque. É isso que nós vamos conseguir compreender quando nós vamos ler no livro de Hebreus. A Bíblia vai nos dizer que o Senhor é um sacerdote, mas não segundo a ordem de Arão, mas segundo a ordem, queridos e amados irmãos, de Melquisedeque. Dali nós concluímos que o Senhor realmente é o sacerdote. Quer dizer que este sacerdote que nós vemos no Antigo Testamento verdadeiramente explica o verdadeiro sacerdote. Mesmo o sumo sacerdote do Antigo Testamento verdadeiramente explica o verdadeiro sumo sacerdote, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Livro de Hebreus. Livro de Hebreus, capítulo 5, versículo 6 diz assim: assim também Cristo, versículo 6, desculpa, como também diz noutro lugar, tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem de Melquisedeque. Queridos e amados irmãos, é uma informação, uma declaração que está sendo dita ao Senhor, que Ele é sacerdote eternamente, que é segundo a ordem de Melquisedeque. Porque Melquisedeque era alguém, queridos e amados irmãos, para nós entendermos perfeitamente. Quando nós lemos no livro de Gênesis capítulo 14, nos é dada informação sobre Melquisedeque. Vou começar a ler a partir do versículo 17. Gênesis 14, a partir do versículo 17. E o rei de Sodoma saiu-lhe ao encontro, depois que voltou de ferir a Kedorlaomer e aos reis que estavam com ele, até ao vale de Savé, que é o vale do rei. E Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, e era este sacerdote do Deus Altíssimo. E abençoou e disse: bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo, o possuidor dos céus e da terra. E bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus inimigos nas tuas mãos. E Abraão deu-lhe o dízimo de tudo. E o rei de Sodoma disse a Abraão: dá-me a mim as pessoas e os bens toma para ti. Ok, até ali, queridos e amados irmãos, é suficiente. Vamos agora voltar, porque daqui estamos a entender que verdadeiramente Melquisedeque, rei de Salém, era sacerdote do Deus Altíssimo. E entenda, queridos e amados irmãos, que a palavra Salém verdadeiramente quer dizer paz. É uma palavra que integra a palavra Jerusalém. Aquela palavra Salém quer dizer paz, Jerusalém quer dizer cidade da paz. Mas quando nós lemos no livro de Levítico, de Hebreus capítulo 6, a partir do seu versículo 20, vamos ler, onde Jesus, nosso precursor, entrou por nós, feito eternamente sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Estamos a procurar explicar como é que o Senhor Jesus Cristo é o sacerdote, que no Antigo Testamento, no livro de Levítico, está nos dizer que a filha do sacerdote, aquele sacerdote, queridos e amados irmãos, estamos a explicar como o sacerdote verdadeiramente fala do Senhor Jesus Cristo. Ok. Hebreus capítulo 7, a partir do versículo 1. Porque este Melquisedeque era rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, e que saiu ao encontro de Abraão quando ele regressava da matança dos reis e o abençoou. E que também Abraão deu o dízimo de tudo. E primeiramente é, por interpretação, rei de justiça. E depois também rei de Salém, que é rei de paz. Porque a palavra Melquisedeque verdadeiramente é Melech Tzadik. Melech, rei, Tzadik, justiça. Quer dizer que ele é o rei da justiça. E, queridos e amados irmãos, não vamos ainda falar hoje sobre tzadik, o que significa tzadik, porque tzadik leva queridos e amados irmãos, duas letras no hebraico, a letra tzad e a letra kuf. Tzad e kuf. Explica, tem mistério aí, queridos e amados. Mas vou ler a partir agora do versículo 3, Hebreus 7, versículo 3. Sem pai, sem mãe, sem genealogia,
não tendo princípio de dias, nem fim de dia, nem fim de vida, mas sendo feito semelhante ao Filho de Deus, permanece sacerdote para sempre. Considerai, pois, quão grande era este, a quem até o patriarca Abraão deu os dízimos dos despojos. E os que dentre os filhos de Levi recebem o sacerdote têm ordem segundo a lei de tomar o dízimo do povo, isto é, de seus irmãos, ainda que tenham saído dos lombos de Abraão. Mas aquele cuja genealogia não é contada entre eles, tomou o dízimo de Abraão e abençoou o que tinha as promessas. Ora, sem contradição alguma, o menor é abençoado pelo maior. Desculpa. E aqui certamente tomam dízimos homens que morrem, ali porém aquele de quem se testifica que vive. E por assim dizer, por meio de Abraão, até Levi, que recebe dízimos, pagou dízimos. Porque ainda ele estava nos lombos do seu pai, quando Melquisedeque lhe saiu ao encontro. De sorte que se a perfeição fosse pelo sacerdócio levítico, esse é um versículo muito importante, porque sob ele o povo recebeu a lei, que necessidade havia logo de que outro sacerdote se levantasse segundo a ordem de Melquisedeque e não fosse chamado segundo a ordem de Arão? Queridos e amados, o segundo sacerdócio que foi levantado, queridos e amados, é o sacerdócio eterno. Porque o primeiro sacerdócio era transitório. E o primeiro sacerdócio, sendo transitório, não aportou a vida. Mas é o segundo sacerdócio que, portanto, é o segundo sacerdócio, que é o sacerdócio segundo a ordem de Melquisedeque, que aportou a vida. Ok? Ok? Versículo 17 a 21. Porque dele assim se testifica, tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem de Melquisedeque. Porque o precedente mandato é abrogado por causa da sua fraqueza e inutilidade, pois a lei nenhuma coisa aperfeiçoou. A lei, queridos e amados irmãos, nenhuma coisa aperfeiçoou. E dessa sorte é introduzida uma melhor esperança pela qual chegamos a Deus. E visto como não é sem prestar juramento, porque certamente aqueles sem juramento foram feitos sacerdotes, mas este com juramento por aquele que ele disse, jurou o Senhor e não se arrependerá. Tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem de Melquisedeque. Dali, queridos e amados irmãos, concluímos que o nosso Senhor Jesus Cristo é sacerdote. Mas a Bíblia nos vai dizer que a filha do sacerdote. E eu quero que você não compreenda essa filha do sacerdote em português. Essa filha do sacerdote verdadeiramente fala de nós. Nós é que somos a filha do sacerdote. Pelo fato de o sacerdote ser Jesus Cristo. Pelo fato de o sacerdote ser Deus Ele mesmo. E entenda que nós falamos sempre que Jesus Cristo é Deus. Porque não tem como nós, queridos e amados irmãos, separarmos Jesus do Cristo. Não tem como, queridos e amados irmãos, separarmos o Filho do Pai. Não tem como nem separarmos a palavra do Espírito. Queridos e amados, portanto, dali nós concluímos que Jesus Cristo é Deus. Quer dizer que uma vez que Jesus Cristo entendemos que Ele é sacerdote, Deus também é sacerdote. Porque, queridos e amados irmãos, mesmo Deus, nós falamos que Deus é uma parábola. Porque Jesus Cristo é a interpretação de Deus. Quer dizer, Deus é uma parábola. Para nós entendermos Deus, nós temos que olhar para Jesus. Para nós entendermos que Deus ama, nós olhamos para como Jesus ama. Para nós entendermos que como Deus perdoa, nós temos que olhar para como Jesus perdoou. Quer dizer que Jesus Cristo é a explicação de Deus. Porque Deus assim é uma parábola. Precisa, queridos e amados irmãos, de olharmos para Jesus e entendermos Deus, porque Jesus Cristo revelou Deus. Mas, queridos e amados, entenda algo. Vou levar-vos no livro de Gênesis, capítulo 3, vou ler o versículo 21. E fez o Senhor Deus a Adão e a sua mulher túnicas de peles e os vestiu. A Bíblia diz que Deus, quando o homem, portanto, havia cometido pecado contra Deus, isto é, comendo do fruto proibido, que Deus havia dito que Deus havia interditado para que não pudesse ser comido, o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. A Bíblia vai dizer que o homem, portanto, deu-se conta que estavam nus e se esconderam. E nós falamos sempre que o pecado é simbolizado pela nudez. Quando vemos nudez, diretamente vemos, queridos e amados irmãos, o pecado.
E quando Deus se manifesta, a Bíblia diz que Deus fez túnicas de pele. Compreenda que Deus tinha que matar um animal para que, portanto, com o sangue do animal pudesse fazer expiação do pecado, para que, portanto, o pecado fosse, queridos e amados irmãos, aleluia, expiado e a nudez do homem coberta. Compreenda, queridos e amados irmãos, que nós entendemos que verdadeiramente Deus ali fez um trabalho de sacrificador, fez um trabalho de sacerdote, uma vez que ele matou um animal para, portanto, cobrir a nudez do homem. Ele matou um animal para, portanto, queridos e amados, expiar com seu sangue o pecado do homem. E nós falamos que esse animal que Deus matou no Éden verdadeiramente era um cordeiro. E onde é que nós tiramos esta lição? Onde é que nós tiramos esta informação? Livro de Provérbios, Provérbios capítulo 26, versículo 27. Provérbios capítulo 27, versículo 26. Os cordeiros serão para te vestires, e os bodes para o preço do campo. Dali, queridos e amados irmãos, o Senhor nos concede informação dizendo que os cordeiros serão para te vestires. Quer dizer que verdadeiramente o cordeiro é ele que tem a roupa para que nós pudéssemos, portanto, ser vestidos. E quando João Batista vai apresentar o nosso Senhor, livro de João capítulo 1, versículo 29, igual a João capítulo 1, versículo 36. A Bíblia vai dizer: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Esse pecado é a nudez, que portanto o Cordeiro de Deus veio para que pudéssemos ser cobertos pelas suas vestes. Por isso é que o nosso Senhor Jesus Cristo teve que morrer na cruz desnudo, para que com as suas vestes nós fôssemos vestidos, para cumprir Gênesis capítulo 3, versículo 21. Porque o Cordeiro, nesse caso, quando foi tirado a pele, uma vez que a pele é a veste, é a roupa do animal, portanto o cordeiro ficou nu para que nós pudéssemos ser vestidos. Queridos e amados, eu quero ainda que você compreenda. Aquele serviço que Deus fez ali no livro de Gênesis, capítulo 3, versículo 21, fala realmente do serviço do sacerdote. Dali nós concluímos que Deus, Ele mesmo é o sacerdote. E a filha do sacerdote somos nós. Nós é que somos filhos de Deus. Nós é que somos a filha do sacerdote. Mas uma vez que a filha do sacerdote se casar com um estranho, ela não terá direito às coisas santas. Ela não terá direito ao pão. E, queridos e amados irmãos, daqui nós queremos agora explicar sobre o estranho. Quem é o estranho? Que uma vez que nós nos casamos com ele, não temos direito à oferta movida das coisas santas. Não temos direito ao pão do Pai. Não temos direito ao pão do verdadeiro sacerdote, que é o nosso Deus. Livro de João capítulo 10, o Senhor vai explicar aqui o estranho. Vou começar a ler a partir do versículo 1. João 10, a partir do versículo 1. Na verdade vos digo que aquele que não entra pela porta no curral das ovelhas, mas sobe por outra porta, é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta é o pastor das ovelhas. A este o porteiro abre, e as ovelhas ouvem a sua voz, e chama pelo nome as suas ovelhas e as traz para fora. E quando tira para fora as suas ovelhas, vai adiante delas, e as ovelhas o seguem, porque conhecem a sua voz. Mas de modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Queridos e amados, compreenda que a Bíblia, Jesus Cristo vai nos falar do estranho. O estranho, queridos e amados, não deve ser entendido em português. O estranho é diabo, Satanás. É Satanás o diabo. Portanto, queridos e amados, uma vez que nós temos intimidade com Satanás, uma vez que nós temos ligação com Satanás, não tem como nós termos acesso à oferta movida das coisas santas. E entende a oferta movida das coisas santas? Vamos interpretar isso. Podemos dizer a oferta movida das coisas santas como salvação, como cura, como bênção, prosperidade que vem do Senhor, intervenção que vem do Senhor,
solução que vem do Senhor, tudo aquilo que o Senhor nos pode aportar como verdadeiro sacerdote, tudo aquilo que o Senhor nos pode dar, queridos e amados irmãos, nós não podemos ter uma vez que estamos casados com o estranho, uma vez que estamos ligados com o estranho. Uma vez que estamos ligados com Satanás, não tem como nós termos acesso à salvação. Uma vez que nós estamos ligados com Satanás, não tem como nós termos acesso à cura de Deus. Uma vez que estamos ligados ao estranho, não tem como nós termos acesso ao perdão de Deus. Uma vez que nós estamos casados com o estranho, não temos como nós ter acesso, queridos e amados irmãos, ao pão. E o verdadeiro pão é o nosso Senhor Jesus Cristo. Ele vai dizer que Ele é o pão que veio dos céus. Quer dizer que uma vez que nós estamos ligados, queridos e amados irmãos, em intimidade com Satanás, não tem como nós termos acesso ao verdadeiro pão que é o Senhor Jesus Cristo. E portanto, para que nós tenhamos acesso ao pão, é necessário que nós, queridos e amados irmãos, sejamos divorciada ou viúva. Entende que uma mulher divorciada e uma mulher viúva são mulheres que têm ausente o marido. Quer dizer que não tem mais marido. Porque uma divorciada já não tem marido, ou uma viúva também já não tem marido. Quer dizer que uma viúva e uma divorciada são mulheres cujo marido já não existe. Uma sacada. Queridos e amados irmãos, compreenda que uma viúva e uma divorciada são mulheres cujo marido já não existe. E para, queridos e amados irmãos, nós regressarmos para a casa do Pai e termos direito ao pão, termos direito às coisas santas, termos direito à salvação, termos acesso ao milagre, termos acesso, queridos e amados irmãos, ao Espírito Santo de Deus sobre nós, é necessário que nós, queridos e amados irmãos, nos divorciemos de Satanás. Que Satanás desapareça da nossa vida. Que sejamos viúvas, que sejamos divorciadas, que sejamos, queridos e amados irmãos, aleluia, pessoas ou mulheres cujo marido já não existe. Satanás deve sair da nossa vida. O primeiro casamento deve, queridos e amados irmãos, ter um fim. O primeiro casamento deve ter um limite, para que nós possamos, queridos e amados irmãos, voltar à casa do Pai e termos acesso ao pão do Pai e termos acesso ao milagre, à cura do Pai. E daqui, queridos e amados irmãos, eu te quero dizer, você precisa de retornar à casa, você precisa de voltar para Deus, você precisa de retornar ao nosso Senhor Jesus. Mas para que isso aconteça, é necessário que você rompa o teu primeiro relacionamento, é necessário que você rompa, divorcia-te de Satanás, seja viúva, que Satanás já não exista na tua vida, que Satanás já não tenha nenhuma ligação contigo, que você seja, queridos e amados irmãos, viúva ou divorciada. A primeira relação deve cair, para que então você possa voltar à casa do Pai e teres, portanto, direito, teres acesso, teres então, querido e amado irmão, a oportunidade de poder beneficiar e exaurir dos benefícios e dos bens que a filha do sacerdote deve gozar dentro da casa do seu pai. E dali estamos a dizer que nós somos a filha, mas para nós termos acesso, para nós beneficiarmos, queridos e amados irmãos, é necessário que nós voltemos. Livro de Salmos, capítulo 103, a partir do versículo 2 até o versículo 3, o salmista vai dizer: bendiz, ó minha alma, o Senhor, e não te esqueça de todos os seus benefícios, pois é Ele quem perdoa os teus pecados e cura as tuas enfermidades. Para nós termos acesso tanto ao perdão dos pecados, tanto à cura das enfermidades, nós precisamos romper a primeira relação, voltarmos para Deus. E hoje, amados, muitos estão indo às igrejas e participando nos cultos de avivamento, participando nos cultos, queridos e amados irmãos, mas eles ainda não romperam o primeiro relacionamento e estão a precisar, só querem, Deus me cura, Deus me faz isso, mas ainda não romperam o primeiro relacionamento. Eles querem alguma coisa de Deus. E eles sintetizaram o nosso Deus como um Deus que dá.
Sintetizar o nosso Deus como um Deus que é tipo um multicaixa, que tem dinheiro e você tira dinheiro sem ter... Quer dizer, você só chega com o teu cartão e só tirar dinheiro. Quer dizer, um cartão com acesso livre. Quer dizer, só chegar e pedir e Deus dá. Mas, queridos e amados, você deve saber que o Senhor cura, o Senhor restaura, o Senhor abençoa, o Senhor soluciona, o Senhor abençoa, o Senhor perdoa. Nós precisamos de nos entregar corpo, alma e espírito. Nós precisamos, queridos e amados irmãos, de vivermos a presença do Eterno dentro do nosso tabernáculo, para que, portanto, a bênção do Senhor se manifeste sobre as nossas vidas. Precisamos retornar para casa. Precisamos voltar para casa. Precisamos retornar para casa livres do primeiro marido. Livres. Eu sou livre. Nada além do sangue. Nada além do sangue de Jesus, que nos faz brancos como a neve, que nos traz restauração. É isso aí, amado. O sangue do nosso Senhor Jesus Cristo, queridos e amados, tornou possível, tornou acessível o perdão. Mas para que nós tenhamos, queridos e amados irmãos, oportunidade ao perdão, é necessário que nós desliguemos-nos de Satanás. Que digamos tchau, chega até aqui, nunca mais. Tchau a essa vida, tchau àquela vida, tchau a esse vício, tchau àquele vício, tchau à prostituição, tchau à vida depravada, tchau, queridos e amados, tchau ao pecado, tchau ao mal, tchau ao feitiço, tchau à bruxaria, tchau à quimbadaria, tchau à magia, tchau a Satanás. Tchau. E dali você regressará à casa do Pai e terás, portanto, acesso, queridos e amados, ao pão do Pai. Livro de Romanos, carta, epístola, de Paulo aos Romanos, capítulo 7, vou começar a ler a partir do versículo 1 mesmo. Não sabeis vós, irmãos, pois que falo aos que sabem a lei, que a lei tem domínio sobre o homem por todo o tempo que vive. Porque a mulher que está sujeita ao marido, enquanto ele viver, está-lhe ligada pela lei, mas morto o marido, está livre da lei do marido. Preste atenção, eu não quero entrar, queridos e amados irmãos, me aprofundar nisso, mas eu quero simplesmente retirar uma ideia. A Bíblia aqui está a dizer que enquanto o marido estiver vivo, a mulher, queridos e amados, ou o homem tem poder sobre o marido. Desculpa. Mas uma vez que o marido morre, a mulher se torna livre. E, queridos e amados, eu quero dali dizer que a nossa liberdade está manifesta uma vez que o nosso Senhor Jesus Cristo morreu ali na cruz, nos deu, portanto, acesso, queridos e amados irmãos, pelo rompimento, porque a Bíblia vai dizer no livro de Colossenses que ele cravou na cruz a cédula de leis e ordenança que nos era contrário. Portanto, ele fez isso no nosso lugar. Ele sofreu no nosso lugar, por isso é que chamamos a sua morte vicária. Mas entenda, queridos e amados irmãos, que enquanto o marido estiver vivo, ele tem poder sobre você. Quer dizer que enquanto Satanás estiver ainda na tua vida, ele tem poder sobre você. E a Bíblia diz: de quem é vencido se torna escravo. Por isso é que em Israel mulher se compra. Quer dizer, comprar mulher é como se estivéssemos a comprar escravo. Quer dizer que uma mulher, o homem tinha direito, tinha domínio sobre a mulher. Tinha domínio sobre a mulher porque compra-se mulher. Biblicamente falando, a mulher compra-se. E, queridos e amados irmãos, não quero levar isso muito ao extremo,
porque me vão entender completamente mal, mas eu quero dizer, queridos e amados irmãos, que biblicamente falando, a mulher compra-se porque nós, sendo a mulher, o Senhor nos comprou pelo seu próprio sangue. Estás a ver como é que a mulher compra-se? A mulher compra-se, amados. Por isso você vai entender, mesmo quando Abraão queria uma mulher para o seu filho, ele mandou o seu servo carregado com coisas, aquelas riquezas, ouro, prata e vestidos, era para ele dar como valor para que ele pudesse receber a mulher. Mesmo no livro de Gênesis, Adão, para ter direito à mulher, a Bíblia diz que Deus manifestou um pesado sono sobre ele. Aquele sono fala da morte. E Deus, querido e amado irmão, furou o seu lado, e é dali onde ele fez sair a mulher. E o nosso Senhor Jesus Cristo, verdadeiramente o último Adão também, Deus colocou um sono pesado sobre ele na cruz. E, queridos e amados, a Bíblia diz que Jesus também foi transpassado no seu lado para que a esposa, portanto, pudesse sair, que é a igreja. E entenda, queridos e amados, que verdadeiramente falando, mulher compra-se. E a Bíblia vai dizer de quem é vencido torna-se escravo. Quer dizer que quando Satanás continua a nos vencer, nós nos tornamos escravos de Satanás. Quer dizer, Satanás continua a dominar sobre nós do jeito que um marido em vida domina sobre a sua esposa. Mas uma vez que Satanás desaparece da nossa vida, nós nos tornamos livres para termos acesso às coisas santas. E dali, queridos e amados, eu quero exortar todos os amados que até aqui ainda não têm recebido o nosso Senhor Jesus como seu Senhor e Salvador. Entrega a sua vida ao Senhor, entrega a sua vida a Jesus, entrega os teus afazeres, entrega o teu caminho a Deus. A vida, queridos e amados irmãos, somente o Senhor Ele mesmo compreende melhor, porque Ele é o Deus da vida, Ele é o dono da vida. E nós damos sempre um exemplo. Imagino que você tem um rádio em casa estragado, e o rádio está estragado, e você sai para a rua e você se depara com um rádio técnico e com um pedreiro. Quem é que você vai chamar? Você vai chamar o pedreiro ou o rádio técnico? Você definitivamente vai chamar o rádio técnico, por causa da situação que você tem, está ligada à rádio, então vai chamar o rádio técnico. E situações ligadas à vida, não existe uma outra pessoa que pode resolver melhor situações ligadas à vida senão o dono da vida, o Senhor Jesus Cristo. Muitas pessoas hoje estão vivendo sérios problemas porque estão chamando a pessoa errada. Situações de vida estão a chamar o quimbandeiro. Situações de vida, a vida estão a fazer sentar famílias estão a entrar, estão a entender, aqui é porta aberta, estão a entrar com força. Em vez de você reunir família, em vez de você chamar um fulano, chama o Senhor. Ele é quem melhor entende situações ligadas à vida. Existem pessoas que os problemas eram pequenos, foram colocar diante da família, foram chamar quimbandeiro, foram chamar mágico. O problema, em vez de terminar, olha, o problema cresceu ainda, o problema volumou, o problema dilatou-se de grande maneira. Por isso, amado, chame Jesus. É Ele quem sabe como resolver situações ligadas à vida. O Senhor Jesus é Ele o dono da vida, é Ele quem aporta a vida. É Ele que é a árvore da vida. É Ele que é a árvore da vida. Queridos e amados, é Ele que é a árvore da vida. E você precisa ter contato com Ele para que você, portanto, possas alcançar a vida. Queridos e amados, nós buscamos a todo custo explicarmos, interpretarmos a lei de Levítico capítulo 22, versículo 12 até ao versículo 13. Volta para a casa do Pai para teres acesso ao pão do Pai. Volta para a casa do Pai para teres acesso ao perdão do Pai. Volta para a casa do Pai para teres acesso a tudo quanto é do Pai. Mas para que isso aconteça é necessário que você volta. É necessário que você desliga-te da relação antiga. Desliga-te de Satanás. Desliga-te de Satanás. Desliga-te de Satanás. Para que você possa voltar. Seja divorciada, seja viúva. Em nome poderoso de Jesus Cristo. Para que você então possa voltar e teres acesso às coisas santas. Não entende viúva nem divorciada em português. Estamos a dizer viúva e divorciada
queridos e amados, como alguém que verdadeiramente desligou-se da primeira relação, e que nós estamos a explicar essa primeira relação com Satanás. Então, quando essa relação é terminada, quer dizer que o primeiro marido desaparece, então nós somos ou viúva ou divorciada, voltaremos à casa do Pai para, portanto, termos acesso ao pão do Pai. Muitas outras coisas nós estaremos falando nas próximas gravações. Que Deus abençoe você e que Deus abençoe a nossa nação Angola.